Oiê! Será que eu acertei? Consegui! Oi, gente, boa noite. Eu tô acertando aqui, entrando aqui. Deixa eu. Pronto, aqui, a Pri hoje não entrou, então eu tô aprendendo aqui como é que eu faço. Boa noite, pessoal. Ai, Pri, tô aqui tentando aqui ver no computador. Acho que eu vou desistir daqui. Oi, e aí? Ai, que coisa boa. Tô vendo, Pri, tô vendo que você tá aí. Só que é diferente, né? É diferente a gente abrir a própria sala. Tá bom, vou ver como é que eu faço aqui pra aceitar o João. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Tá vendo, gente? Eu que tô perdida aqui. Tô quase, tô indo. Ah, tô tomando uma surra! Tá me vendo Isso, agora? eu tô vendo. Tá escutando bem também? Tô. Oi, gente. Boa noite, Soninha. Priê! Consegui. Sabe o que que é, gente? Marcinha. A gente tá falando da criança interior, né? A minha criança interior já ficou nervosa. A minha tá em pânico também. A minha tá debaixo da A cama, sua, tá escondidinha. Tá em a sua pânico. também? Tá. Não, é incrível, né? Então, a gente hoje vai falar sobre o tema, né, da criança interior. Eu convidei aqui o João para a gente falar sobre esse tema, né, as feridas de infância que se manifestam na vida adulta. Então, assim, já estou vendo que está manifestando, porque eu não consegui ligar o Instagram, não Nossa. sabia como fazer para ligar e, e depois não sabia chamar o João, né? Então, é exatamente assim, já dei uma demonstração clara de que as nossas feridas não resolvidas, as nossas dificuldades não resolvidas se manifestam quando a gente menos espera. Não. Então, E olha no que meu você é caso, uma expert, né? Já em lives. E a minha, que é a primeira? então, mas isso acho que a gente nunca fica, né? Acho que é a terceira, eu acho. Então, gente, boa noite. A maioria das pessoas aqui eu conheço, né? Algumas pessoas são novas. Eu sou Elaine, eu sou médica e eu trabalho com medicina integrativa, eu trabalho com saúde integral. Só que é de uma forma para trazer a conexão não só do equilíbrio do corpo físico, mas também o equilíbrio das nossas emoções. É, e, e uma coisa que eu queria trazer, né, que veio assim muito antes de eu começar assim essa live, né, eu fiquei me conectando, lembrando, né, quando foi que eu comecei, o que me inspirou no meu caminho de vida, né? Porque eu criei, veio um nome para mim, para essas lives, que é Criando Conexão e Contato. E isso é um tema bem profundo, que tem tudo a ver com a constelação. Desde novinha, eu fui percebendo as questões de infância, as questões que eu trazia e que tinham uma dificuldade que manifestava na minha vida. Depois, com a medicina, foi ficando cada vez mais claro que padrões que as pessoas que tinham ficado mal resolvidos das suas histórias de vida e que eram fortalecidos pelos pensamentos, pelos condicionamentos, isso se manifestava no corpo. Então,
com o tempo e através de várias técnicas, eu fui percebendo que a vida, para ela fluir, ela precisa se conectar. De uma forma ou de outra, a vida está sempre buscando a conexão, o amor, a voltar o corpo a fluir em harmonia, a voltar para as relações fluir em harmonia. E quando de alguma forma essa harmonia não está acontecendo, é como um rio que vai ter que buscar uma trajetória para a água passar, porque não vai ter jeito da vida não fluir. Então, dentro da medicina integral, eu vejo eu tendo o indivíduo e a gente trabalha essas memórias celulares no corpo, que muitas vezes têm questões a ver com a sua infância, e questões com a adolescência, com fatos vividos, e que se manifestam dando saúde ou doença. E a constelação familiar, para mim, é algo que eu já experimentei muitas vezes, já fiz sessões com diferentes pessoas, fui paciente, né? Constelação não fala paciente, né? Fala cliente, né? Fui cliente do João algumas vezes e fez total diferença para mim. Então, por isso que eu estou convidando para ele estar aqui, que ele tem uma história de vida bem legal para poder perceber essa conexão da vida por um diferente modo de ver as coisas. E quando eu percebo que aquelas questões de infância ou as questões de saúde são coisas que estão arraigadas e que têm a ver com padrões familiares muito arraigados, aí eu falo, olha, busca um outro olhar, porque aquilo que a gente não resolve se repete. Aquilo que a gente não olha continua se manifestando. Nem que seja através do seu filho, nem que seja através do seu neto. Porque a vida está sempre procurando uma forma de harmonizar. É a gente que tem que aprender a olhar a vida como uma pedagogia. E daí eu peço para fazer uma constelação familiar, porque muitas vezes esse olhar mais amplo traz uma consciência que as pessoas se libertam. Então, assim, com muita alegria, assim, o meu constelador e que me ajuda, não só o João, assim, outras pessoas também já me ajudaram muito, mas gosto muito do trabalho do João. Então, vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho. Tá bom. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar foi o que aconteceu comigo ao longo do dia, sabe? Como era a minha primeira live, eu passei por todas as emoções possíveis, assim. Eu travei, eu me deu vontade de disparar, de falar. Já vim na minha infância, me vi pequenininho no colégio, sendo testado, sabe? As coisas parlamentares de ser aceito. Então, uma coisa que me veio muito, assim, que me dá um certo conforto, foi o fato de eu já ter feito o médico interior. Porque eu vi que ali, de alguma forma, eu já fui captando ferramentas para quando a coisa viesse, eu desse vazão, assimilasse, visse como isso, de uma certa forma, refletia no meu corpo e deixasse fluir, sabe? Então, acho que o médico interior já se aplica hoje para o meu dia de hoje, nessa apreensão de fazer a primeira live, né? E você participou do Médico Interior presencial, né? Presencial e online, né? Porque para mim, assim, esse médico interior, no fundo, é o que eu mais, assim, almejei na minha vida, né? Porque a gente tem tanta coisa que, meu Deus, assim, né? É até engraçado quando você deve passar por isso, né? Às vezes um cliente chega e fala, ai, você tá bem resolvido. Nossa, você sabe tudo. Hoje Falei, tá gente, a prova disso, sabe? o terapeuta é aquele que mais precisa. Não. Então, eu precisava muito de ter uma maestria da minha própria vida, de lidar com os desafios da vida e conseguir seguir em frente. Porque o mais difícil é a gente perceber essa conexão e seguir em frente. Então, foi tanta relação que, graças a Deus, me levou para esse entendimento do médico interior. Mas que bom que você participou, né? Então, ele pode falar. E foi muito revelador, né? No presencial que eu participei, como era o seu primeiro que você estava dando, assim, como você trazia suas questões e como isso criava uma empatia, da gente perceber que por mais informações que você tivesse, você também era igual às outras pessoas, uma cebola a ser descascada e mais camadas e mais camadas. Então, assim, me senti
Hoje, quando eu estava no extremo de uma determinada paralisia quase, uma coisa bem estranha, porque, como eu vou falar daqui a pouco, eu trabalhei a vida toda com televisão, com representação, Uhum. conduzindo pessoas para que olhassem essas questões internas, mas eu não percebia o quanto eu estava vestindo essas pessoas para que elas, e não desnudando elas. E isso que você está falando é legal você até passar um pouco para as pessoas, porque na televisão você manifesta os dramas da vida humana, né? Então, Exatamente. o drama que as pessoas vivem, elas se manifestam naqueles personagens, né? O que você E elas são um trabalhava. espelho da sociedade, de alguma forma, né? Os personagens, Aham. elas são um reflexo de emoções, assim, são até personagens icônicos, assim, para as pessoas se identificarem e projetarem nelas essas emoções que às vezes ela não consegue fazer isso no seu dia a dia. Então, E agora, como constelador, como é? Como... nossa, então o que acabou acontecendo? Agora que eu constelo, e hoje, muito particularmente, uma coisa que vem muito nas minhas constelações, é essa relação dessa criança, dessas dores na sua infância, a não percepção das pessoas que vão constelar, que elas também foram criadas por pais também que tiveram dores na sua infância, e avós que tiveram dores na sua infância. Então a gente já está numa questão sistêmica de tem que resolver, tem que alinhar, sabe? Só que a gente vai botando muitas coraças e coraças e coraças e não se deparam, entendeu? Com a nossa... Então, hoje por exemplo, eu fazer essa live, hoje eu percebi quantas coraças eu vou tirar aqui, quantas roupas, como eu estou me desnudando para... E como e isso, e como me integrou, e como foi bom para mim também ter feito as minhas constelações, porque eu não escolhia a constelação à toa. Foi através da técnica da constelação, fazendo constelações para mim, que eu comecei a observar muitas questões, onde é que estavam essas questões da minha família, essas questões dos meus A antepassados. Sonia está falando aqui que um dia ela quer fazer o presencial. Vamos Eu fazer. recomendo, que o presencial é bem forte. Não, e foi assim no início, então, explicando um pouquinho rápido a minha trajetória, eu trabalhei 30 anos sendo diretor de televisão. Nesses 30 anos, 25, eu estava ali fazendo minhas formações como ator, e depois eu fui galgando assistência de direção e tal, e dirijo até chegar na direção. E sempre em canais muito grandes, grandes emissoras e tal. Então, assim, sempre me senti muito confortável, e só depois de um tempo para cá, quando eu fui me deparando com as questões, com as técnicas holísticas, que, de alguma forma, eu estava me escondendo. Eu estava me escondendo Uhum. atrás dessa permissividade de comandar as emoções das pessoas e, de alguma forma, tentando dar vazão das minhas emoções. Até que eu cheguei num determinado grau de exaustão, por excesso de trabalho e tal, que me levou a buscar uma cura pessoal. E eu vi o quanto eu estava, de alguma forma, fragilizado nas minhas emoções, o meu físico estava gritando para... Às vezes a gente acaba chegando no máximo para conseguir mudar, né? Nossa, e foi o Às meu vezes a caso. gente. Foi o meu caso. Isso que você está falando é bem interessante, porque eu, assim, sempre tive uma busca por coisas holísticas. E aí eu tinha muito aqueles livros assim, Médica da Alma, A Cura do Seu Corpo, Olhe Sua Doença como uma Bênção. Eu achava isso tudo muito bonito, sabe? Tipo, ai, saber isso. Mas quando você passa por um problema, você tem Pois, vontade de jogar esse livro ex- lá não sei aonde, entendeu? exatamente. Eu, pelo menos, assim, quando eu fui passando pelos problemas, eu falo assim, meu Deus, cadê essa coisa de cura da alma, de cura disso? O que é isso? E de que Isso forma não você vai lidar com essas é questões, por mais que a gente isso, é saiba? como assim, é como eu fui atingida por isso por acaso. Eu sou vítima dessa história, eu não fiz nada, sabe? E aí, com o tempo, é que eu fui percebendo o quanto que a gente guarda. E hoje, assim, eu sou muito, muito grata assim, à ciência, porque aquilo que a espiritualidade, que as medicinas mais antigas já falavam sobre a conexão mente-corpo, hoje a ciência ela traz essa informação de que a mente e a emoção estão no corpo inteiro. Então, tudo que não é processado, tudo aquilo que a gente fica uma coisa engasgadinha, fica.
Como Jung dizia, aquilo que você não resolve, ele persiste, nem que tenha que ultrapassar outras gerações. Então, a gente, às vezes, precisa chegar num nível de dor muito grande, né? Como você teve aí na sua história, né? Chegou numa exaustão para poder mudar, Sim, para poder fazer. E eu também fui assim. Eu sim. precisei chegar no máximo para eu conseguir seguir o meu caminho. Então, assim, então eu acho que a prática foi muito uma coisa do que eu experimentei, sabe? Chegou algum momento que eu falei assim, nossa, isso realmente é muito curador. Então, eu acho que eu tenho que expandir uma formação para mim, para de alguma forma começar a me comunicar com as pessoas de uma outra forma. Não que a forma anterior não fosse eficaz, mas ela tinha um limite ali para mim, particularmente para mim, que Uhum. precisava A Sandrinha transportar. tá falando aqui, ó, burnout total. Ela também passou por isso. Quem não passou, gente? Nossa, Quem esperou chegar até o último minuto para mudar? não, Bota aí. e o mais louco, que como eu trabalhava em grandes emissoras, assim, já me deparei várias vezes, tanto que dar entrevista, não sei o quê. Agora, eu nunca fiquei tão nervoso como hoje para fazer essa live. Então, eu vi quanto resgatou, à medida que eu abri um portal para mim, como está resgatando. Não resgatou ainda. Eu vivo em constante resgate. A minha criança lá, de dar tudo, veio tudo, assim, a boca seca, a coisa do coração, a palpitação. E eu fui percebendo, porque eu já fiz o médico interior, eu fui percebendo, eu disse assim, respira, dá uma olhada, onde é que está isso, onde é que está lhe doendo, onde é que estão seus calos, o que você está trazendo de você, o que você está trazendo de exigências parentais, sabe? Você não está de alguma forma, você vai falar com uma pessoa que você admira e que de alguma forma admira o seu trabalho. Foi um processo para chegar aqui nessa live. E isso foi Na muito live. bom, foi muito revelador, sabe? E teve uma coisa que Não, tem essa. na constelação, que a gente tem uma das leis, e uma dos rituais, é você se escorar um pouco com a fileira dos seus ancestrais, assim. Então, isso pode ser para o bem, para o mal, muitas vezes para o mal, a gente está amarrado em algum lugar, mas, por outro lado, pode ser para o bem também. Eu me sinto A completamente Giovana está preparado. dizendo aqui que não teve coragem de ainda fazer uma live. Gi, eu também demorei muito, hein? Nossa, e eu acho que eu só tive essa coragem, e de alguma forma, porque eu me sinto muito seguro de estar fazendo isso com a doutora Elaine, pelo processo dela no médico interior, e como isso, de alguma forma, ressignificou muitas coisas para mim. Então, assim, eu me E sinto outra, muito grato de estar aqui, podendo compartilhar não só a minha a história, gente mas a gente de está alguma forma, curando juntos, né? nossa, está curando junto isso. Estamos curando juntos. Gente, porque quando eu fiz também o primeiro, assim, eu sempre tive muito medo de exposição, sabe? Assim, até hoje, na hora que eu fui ligar, eu fiquei, sabe? Eu falei com a Pri, eu não conseguia ligar, né? Eu falei, nossa, tá tudo certo, é o tema, né? Só que um pouco antes de começar essa live, eu atendi uma pacientinha que eu gosto muito dela, sabe? Muito, assim, é uma fofa, né? Já tem um tempo que a gente se conhece. E, e aí ela trouxe uma questão, né, que é uma questão de obesidade, que ela estava bem mais magra, a gente já não se via um tempo, e daí ela engordou muito e tudo. É, e no fundo, assim, no final, ela já me preparou para essa live de agora, porque a questão, olha só, que louco, assim. É, ela tá bem aí, né? Tô falando da sua história. Eu não falei que ia te contar, eu também não sabia que ia falar, mas eu fiquei impressionada, porque eu pensei assim, por que eu estou fazendo isso? Porque é sempre bom a gente lembrar por que a gente está fazendo. Sempre está alinhado com o pensar, o sentir e o querer, sabe? E aí eu fechei os meus olhos e eu lembrei desse sorriso, assim, essa menina que tá aí, que eu atendi, e vendo o quanto sofrimento que ela carrega, né, por tentar ser aceita. É como se, para ela poder ser amada, para ela poder ser aceita, ela tem que corresponder a uma expectativa da família. Sim. E quantos de nós não passamos por isso? Quantos, gente? Porque isso que é muito interessante, que tem a ver com a constelação, e o João vai explicar um pouco sobre as leis da constelação, é que quando a gente desde pequenininho, procura se adaptar.
Então imagina, você nasce e tem o seu Deus Pai e a sua deusa Mãe. E você quer ser aceito, quer ser amado, quer ser protegido. E se de repente você tem um julgamento, tem uma expectativa, você se molda para poder adaptar. Então, se você não E às sente vezes que tem que pode... perceber, né? Não, a maioria sem perceber. Então, quando a gente não sente que tem esse espaço para ser você mesmo, você contrai. E se você sente, você se expande. E isso tem esse contrair, esse expandir, tem a ver com a nossa biologia, com essa pulsação. Todo o nosso corpo pulsa, expande e contrai. E às vezes a gente se contraiu tanto, por tanta expectativa, que a gente nem sabe mais como é ser a gente mesmo. A gente nem sabe, porque se aprendeu a atender a expectativa alheia. Então, essa menina, ela é uma doçura de pessoa, mas ficou com a consciência de que, nossa, eu não sou suficiente, sabe? E aí, assim, eu vi essa menina, eu falei assim, nossa, quanto eu já disse isso pra mim. O Sim. quanto que eu não me permiti ser assim eu mesma, porque eu tinha que ser mais para alguém, sabe? Então aí, quando eu vejo essas situações, eu falo, gente, o sistema, você percebe? Ele não pode fluir. Ele ficou paradinho. Em Então, algum se ele lugar, ficou paradinho, num lugar, ele contraiu. Então, a vida, ela só pode fluir num amor, onde a pessoa pode ser ela mesma. Então, nesses casos, fazer um olhar para os pais é muito importante, porque no caso dela, os pais só estavam repetindo aquilo que eles passaram com os seus próprios pais. isso. E ela estava tomando como responsabilidade para ela. Sim. Então, Segurando aí, um eu até pacotinho de falei com ela, vai fazer uma constelação para poder soltar isso. Então, até queria que o João falasse um pouquinho dessas leis da constelação. Não é à toa que o Bert Hellinger, que inventou a técnica, ele fala das leis do amor, sabe? Porque ele diz que tudo que a gente faz, de alguma forma, é por amor. Mesmo que a gente não saiba imediatamente, e às vezes a gente está criando alianças nesses nossos sistemas com antepassados que a gente até às vezes nem conhece, sabe? Então, ele, para ficar uma coisa mais fácil para as pessoas entenderem, que ele falou, eu não vou fazer uma questão muito complexa, ele se baseou em 3 leis específicas. É a lei da inclusão, ou seja, para que você flua o sistema dos seus parentes, dos seus ancestrais, você tem que ver em que momento ou você está, de alguma forma, identificado com alguém lá atrás e que, de alguma forma, isso faz que a sua vida não esteja caminhando como deveria. Porque você criou uma aliança com alguém ou com alguma coisa por amor e acha que isso tem, de alguma forma, recondicionar a sua vida ou ficar parado naquelas questões que às vezes não são suas, sabe? Então, aí quando você faz uma aliança, por exemplo, se você fica parado numa questão que não é sua, você não vai ficar feliz, né? Claro, e geralmente Você vai ficar frustrado. Doença, sabe? Quando a gente cria Você vai ficar frustrado. alianças, criam-se doenças mesmo, sabe? Isso, então, fazendo um paralelo com o médico interior, você fica frustrado, você fica com raiva, porque você não pode seguir seu próprio caminho. Quem é o órgão da raiva? Fígado. Fígado, claro. Então, você começa a ter problemas no corpo porque você não pode. A energia estagnada, não flui. É o fígado, pela medicina chinesa, que move o sangue. É o grande órgão do metabolismo. Daí a gente entende um monte de processo digestivo que é super comum quando você não segue o seu próprio caminho. Você fica ali numa energia estagnada, né? Numa coisa que você não pode seguir. Mas não é uma questão fácil, sabe, Elaine? Você, às vezes, incluir dentro desse teu sistema pessoas que você já traz histórias ou crenças de dificuldade de relacionamento, você tem que aceitar que elas fazem parte do seu sistema, sabe? Isso, às Sim, vezes, é difícil. pessoas suicidaram um parente, ou até, às vezes, os abortos que a sua mãe possa ter tido, e isso reflete dentro do seu sistema, porque às vezes você Uma coisa é o primeiro filho, isso, você pode ser o segundo. isso que você trouxe é bem legal. Isso que você trouxe é bem legal, porque hoje eu atendi uma outra mulher, né, que ela trouxe uma questão de ser assim, tem que ser forte. Eu tenho que ser forte, não posso me vulnerabilizar. E aí, olha que louco, agora ela está num momento de vida
que ela está com um câncer super nova, Uhum. né? Um tumor super novo, e agora ela não aguenta mais ser forte. Ela Uhum. não aguenta mais. Então agora ela tem que se vulnerabilizar, ela está precisando se vulnerabilizar. E ela falou assim: mãe, eu sou a primeira filha. Então, a primeira filha como eu aprendi, é o mata-borrão, né? Assim, tem que ser forte, ele tem que dar conta. Então, assim, já trouxe essa energia de ter que dar conta, de ter que fazer, né? Muito, Isso já muito seria, cedo. isso entra um pouco na segunda lei da constelação, que é a lei da hierarquia, sabe? Quem vem antes tem uma maior importância dentro dessa estrutura, assim. Uhum, E a lei natural é você olhar para frente. Então, o pai cuidar dos filhos, os filhos cuidarem dos seus filhos, e não você, de alguma forma, quando você vira para trás para cuidar de seus pais, não que a gente tenha abandonado, você, de alguma forma, está deixando de cuidar de algumas questões suas, porque você está querendo suprir as dores que eles tiveram, por lealdade e por amor. Então, a lei da hierarquia fala assim, primeiro são os pais, a importância. Às vezes você faz uma família nova, você tem que reconhecer os filhos do seu primeiro relacionamento, quem veio antes nesse relacionamento. E a lei do dar e receber, que é você... essa lei da hierarquia, assim, que você falou também, eu vejo muito isso. É muito comum em processos de culpa, sabe? Pessoas que Nossa, sentem muito, muita culpa, muito. pessoas que sentem muito rancor, porque na verdade a vida ela é como assim, eu penso assim, para você reter a água na fonte da cachoeira, ela é difícil, porque quando a água vem forte, ela tem que descer. Então esse é o movimento da vida, né? Quando vem a água tem que descer. Então o rio da vida ele tem que fluir, mas muitas vezes por conta de querer ser aceito, querer ser amado, porque não aconteceu isso quando pequenininho, a gente fica voltado para os pais. Então, eu vejo muito em pessoas que querem engravidar, é muito interessante. E quando você olha, as pessoas estão ainda voltadas para a mãe Sim. e ainda voltados para o pai. Então, assim, como cuidadores do pai e da mãe. Então, enquanto você não resolve as suas questões com seu pai e com a sua mãe, a energia não abre para você ser mãe e pai dos seus próprios E às filhos. vezes Isso você é não muito percebe, né? interessante. Não percebe quanto isso está, de alguma forma, refletindo no seu relacionamento, né? Sim. E na sua relação com seus próprios filhos. Que é um pouco essa lei do dar e receber. Quando você é criança, Uhum. você tende a criar uma aliança com o que você acha que é o mais fraco dentro da relação. Você acha que é o pai, Uhum. que é a mãe. Por quê? Não porque você vai se identificar mais com um apenas porque ele é mais parecido que você. É porque você acha que ele está mais fragilizado dentro da relação. Então a criança tende a querer dar esse equilíbrio para que os dois sejam felizes, sabe? Então ele sempre tem, Uhum. enquanto ele fica ali, às vezes ele vai levando aquilo e vai levando a vida toda, aquele compromisso que ele firmou com o pai ou com a mãe, e não percebe quanto isso, de Uhum. alguma forma, está É, influenciando no seu próprio relacionamento, sabe? isso até pegando esse gancho, né? Por exemplo, muita gente nem sabe, a gente está falando de feridas de infância, né? Criança interior, mas muita gente nem tem ideia do que é isso, né? Tipo, que criança interior? Eu já sou adulto, não sou criança, não tem criança interior nenhuma, né? Na verdade, tudo aquilo que não foi resolvido, porque quando a gente é pequenininho, é que as coisas ficam registradas. Então, o registro maior é quando é pequenininho, depois a gente só repete. Então, nós registramos as partes do nosso sistema nervoso e no nosso corpo todo dessas partes não resolvidas. Então, é como se o corpo ficasse não acordado por essas memórias. Então, se eu sinto que eu não que para eu poder ter amor, eu tenho que ser outra pessoa que não eu mesmo, é como eu fico com uma tensão no meu corpo. Toda hora que eu vou encontrar essa relação, eu já me tensiono. Então, eu fico como essas partes não acordadas. Uhum. E a vida é muito legal quando os pais estão muito conscientes nesse processo, porque a vida ela sempre vai procurar uma forma de reparar, de Sim. voltar o amor fluir, como o Bert Hellinger trouxe, né? Ela Uhum. poder ter essa lei do amor e essa lei do equilíbrio fluindo na harmonia. Então, os seus filhos apresentam, vão manifestar as suas questões não resolvidas. É nítido. Os filhos manifestam as questões não resolvidas do pai, Sim. para que os dois possam curar
juntos. Então, um pai e uma mãe consciente é uma oportunidade de olhar para o seu filho e falar: ih, caramba, o que que o meu filho está me dizendo que eu preciso olhar? Então, não é para entrar em culpa, mas é para poder ter uma oportunidade de reparar, né, essas feridas de infância. E não jogar projeções pessoais, né, no próprio filho, de expectativa, essas questões, assim. Porque na hora que a gente vai educar, quando a gente se torna pai, é que às vezes, sem perceber, a gente traz essa herança de como foi na nossa infância e falando assim: faremos diferente, irei fazer diferente. E a maioria das vezes a gente faz igualzinho, entendeu? Pra nada, a gente repete tudo. Repete tudo. Você fala assim: eu não vou fazer, repete. A gente fala assim: nossa, eu ia ser tão diferente quando eu era a minha expectativa enquanto pai. Então, por quê? Porque, de alguma forma, a gente está identificado com aquela criança ferida dos nossos pais e a gente nunca vê nossos pais como frágeis, porque eles são os maiores, né? Constelação a gente chama, eles são os grandes e nós somos os pequenos. Então, a primeira coisa é saber devolver questões que não somos nossas para quem é de direito. Às vezes são para os nossos pais, para os nossos avós, às vezes é para essa identificação por um avô ou um bisavô que a gente às vezes nem conheceu, sabe? Mas cria-se uma similaridade de comportamento que nos amarra lá atrás. E isso já influenciou os seus pais, está influenciando você e vai influenciar naturalmente seus filhos. Eu trouxe uma coisa assim para me amparar, já que a gente está falando da criança, assim, eu falei assim: não posso ir lá sozinho, porque isso vai me deixar muito desprotegido. Eu trouxe eu pequenininho aqui, ó. Aham. E fantasiado, né? Assim, eu falei: eu tenho que trazer o pequenininho. E isso aqui foi uma interpretação, foi a primeira interpretação que eu fiz. Então, já que eu tinha máscara, eu era o Robin, assim. Então, desde criança, de alguma forma, eu já fui lidando com essas representações e de esconder. Estava morrendo de medo de fazer aquilo, mas eu estava paramentado. Já escondia como uma couraça, né? Escondia. Depois eu fui perceber até mais tarde, quando eu usava óculos escuros, sabe? Eu falei: é a mesma máscara do Robin, lá da criança. Então, assim, nossa! depois eu fui desenvolvendo essas questões enquanto o olhar é você abrir o seu olhar, é você compactuar, criar essa conexão que você tanto fala. Agora, isso que você está falando é bem legal, né? Porque você percebeu que nessa roupa, né? Essa roupa, já assim, para eu poder chamar a atenção, talvez, da família, aceito, assim, né? Para ser aceito, né? Eu tenho que botar uma roupa, botar uma máscara, né? E usava o óculos, quer dizer, então você não podia se mostrar por ser você mesmo, né? E na hora, esse efeito foi criado, né? À medida que as pessoas aplaudiram, as pessoas reverenciaram. Então, eu que conheci o João já um tempo antes, né? Antes dele entrar nesse processo de autoconhecimento, quando era diretor, ele andava assim, ó. Ele fazia assim, né? Ele olhava assim para o alto, tinha o corpo todo mais forte. E isso aqui a nossa linguagem corporal, ele vai mostrando muito isso, né? Então, assim, ó, eu tô aqui por cima, né? Eu já tenho uma força, já de óculos, ninguém vai me olhar, ninguém vai ver nada. Quer dizer, a gente vai criando couraças físicas, mas também é muito louco porque dentro da medicina, sabe, João, assim, uma coisa que para mim foi uma quebra de paradigma, né? E por isso que eu tenho muita alegria de ter criado o Médico Interior, né? Ter conseguido dar esse nascimento, porque a gente tem noção de que as emoções influenciam no corpo, que os pensamentos influenciam no corpo. A gente tem uma noção, mas, gente, realmente entender e aceitar que isso gera desarmonia corporal é muito difícil. É muito difícil. Eu vejo isso assim dentro do meio médico, dentro do meio assim dos amigos assim terapeutas. Você realmente, quando você está passando por uma dificuldade, você fala: nossa, o meu corpo, ele de tanta energia estagnada, ele acabou gerando isso. Sim. Mas isso acontece porque tudo que não pode expandir
ele contrai, e isso está diretamente influenciado pelo nosso sistema límbico, pelo nosso sistema mais primitivo que vai querer se defender, e o pessoal não tem ideia que essas emoções primárias... Oi, Saminha! Essas emoções primárias, elas sem perceber, elas entram, gente, e comandam o nosso sistema. Por exemplo, é muito comum pessoas que às vezes, assim, asma. Asma é uma situação muito comum quando tem conflitos de território em casa, brigas em casa, sabe? Conflitos de território. E às vezes você dá consciência para o casal, harmoniza essa relação e a criança melhora. Então, assim, eu tenho uma prática, assim, na minha vida, assim, que eu nunca atendo uma criança. Eu atendo os pais. Eu atendi uma criança essa semana, eu também mandei fazer constelação. Ela é uma dinâmica familiar super complicada. Estão falando que a criança, ela tem, como é que fala? TDAH, que agora é a moda, né? TDAH, vários tipos de hiperatividade, mas é filho de uma mãe. A mãe se sente completamente submissa e exaurida. E dentro da infância dela, ela aprendeu isso com a mãe dela. E vive uma relação abusiva de violência com o pai. A criança está espelhando. Uhum. Então, nessa relação existe comunicação? Não é uma comunicação amorosa, é uma comunicação violenta. E aí, a constelação sistêmica, para quem não conhece, né, ela vai olhar essa comunicação invisível. Sim. Aquilo que não é falado, mas todo mundo sabe. Sabe aquele silêncio que não é falado, mas todo mundo sabe? Você, quando olha para sua mãe ou para seu pai, ou aquele... Você já sente aquela... Não, coisa... Às vezes no ônibus, você está no ônibus, você sente que alguém está te olhando, aquela percepção. Aí você olha, a pessoa está te olhando. E a pessoa está te olhando, e às vezes secando, e você, pelo seu condicionamento, você vai se sentir criticada, se sente inferiorizada. Mas você falando isso me lembrou de um paciente que eu tive que achava que o filho era muito hiperativo. Então levou o filho para constelar. E uma coisa que recorrente acontece é a surpresa que a mãe tem de ver que a criança ela só espelha o que está acontecendo naquele ambiente familiar dela. A criança ela não tem nada daquilo. Então, assim, as mães, meu filho tem isso. Ela está apenas espelhando ou gritando algo que está se refletindo na família. Então, e é difícil admitir isso, né? É muito difícil. E na hora que você muito difícil. Sabe? E geralmente a pessoa tem muito pouca consciência. Aí tasca remédio nas crianças, bota as crianças com babá mais rígidas, faz milhões de questões. Mas eu me lembro que essa estava hiperativa, não parava, e ficava no colo de uma avó, porque ela levou toda a família. E foi se desenvolvendo a constelação, que era presencial, que tinha representantes e tal. E a gente foi ver que tinha alguma coisa com aquela avó do qual ela estava no colo. E foi se descobrir que essa avó foi muito violentada. Ela teve uma relação muito abusiva. Então ela se calava, ela ficava presa nas suas próprias questões. E ela não tinha como espelhar um amor, ela não tinha o contato físico, não tinha contato nenhum. E, de alguma forma, resgatou isso nesse neto, sabe? Então, o neto... E quando isso se revelou, a criança entrou numa choradeira, E a gente percebeu, na hora foi um pouco assustador, para falar a verdade, mas aquilo ali a gente percebeu que estava abrindo a possibilidade da criança respirar, porque ela não respirava, tinha problemas também de respiratório. E ela soltou coisas... não só por ela, mas por lealdade à avó, estava soltando coisas da avó. Estava apresentando, né, o sintoma. Então, por isso, gente, que assim, cara, assim, a ferramenta, eu acho que assim, todo ser humano tinha que aprender a se conhecer, aprender a conhecer o seu corpo, aprender que seu corpo manifesta os sintomas invisíveis, assim, a maioria das coisas são invisíveis, gente, e a maioria a gente nem tem ideia, porque são coisas inconscientes, e tudo bem, sabe? O problema não é ter a questão, o problema é a gente não saber soltar, sabe? E quando a gente não sabe soltar, quando você fica guardando,
isso vai influenciando nas nossas relações, porque a vida, para acontecer, ela tem que acontecer, tem que se comunicar. Por exemplo, se de repente a gente nem percebe que um pé não faz falta, mas se você machucar um dedinho do pé, você já vê que aquele pé faz falta. Então, todo o sistema tem que estar sempre integrado, né? Então, assim, eu sempre acredito nisso, que as pessoas têm que aprender a se conhecer, observar o seu corpo, entender como esses sentimentos acontecem e aprender a soltar. E a maioria dessas questões são questões invisíveis que a gente não tem ideia. Quando vê, já travou. Né? Então, por isso que a proposta do médico interior é trazer esse entendimento, porque o conhecimento, ele liberta, né? É o conhecimento que traz essa liberdade. E quando você sente uma amarra que é nessas linhas invisíveis, e não consegue soltar, pode olhar que está lá preso no seu sistema. Mas a vida, ela não prende para poder ficar preso. Ninguém é poder olhar e poder reparar algo que muitas vezes os nossos pais não puderam reparar. Né? Como eu trouxe essa questão dessa minha pacientinha hoje, né? Ela falou, nossa, Elaine, mas por que isso, sabe? Eu falei, olha, seus pais não tem como, não tiveram acesso a esse conhecimento. Fizeram o seu melhor. Eles fizeram o melhor que podia porque você está aqui, você está viva. Você não precisa amar, você não precisa aceitar tudo e permitir abuso. Você não precisa disso. Mas você está viva porque eles estiveram aqui. Agora você tem chance de fazer diferente. Então... o Beth Hellinger fala muito sobre isso, que você é 50% sua mãe, 50% seu pai. Por mais conflituoso que tenha sido essa relação e tal, naquele momento que a coisa deu certo, que vai gerar você, foi um ato de amor, sabe? Então você tem que reverenciar, no mínimo, esse ato. Saber não perdoar depois as atitudes que os seus pais tiveram à medida que você nasceu, a sua formação. Mas é você humildemente reverenciar ao fato de você estar vivo em cima desse momento que foi mágico entre os dois, sabe? Então a constelação reconhece muito, isso é uma lei do amor, assim. Então acho que assim, às vezes fica muito difícil. É difícil continuar amando, né? É difícil você continuar vendo o amor, vendo a beleza na dificuldade, né? Sim, sim. É muito difícil. E a gente vê que tem pessoas que têm um perfil que foram abusadas, a mãe foi abusada, é fruto de um abuso e tal. Mas essa hora que aconteceu ali para que você nascesse, aquilo ali teve uma magia amorosa para que você viesse ao mundo. Então, talvez essa questão você não vai entender assim por aqui. Mas você tem que abrir um pouco essa possibilidade de expansão do coração, sabe? Para mim, assim, se eu pudesse resumir, assim, todas as técnicas, eu acho que, assim, eu fiz muitas técnicas, estudei até um pouco de constelação, mas não sou consteladora. A resposta é conexão. Sim. O que a gente mais carece na humanidade até hoje é a comunicação. Muitas vezes, a gente fala, mas não consegue ouvir. Não consegue ter uma escuta para o outro. Escuta empática. E muito menos uma escuta empática e muito menos uma escuta para si mesmo. O que a gente mais carece na humanidade hoje é a questão da comunicação. A comunicação, muitas vezes, ela é violenta, é uma comunicação para se proteger. Então, assim, eu faço uma pergunta para vocês, o quanto que vocês realmente se mostram na vulnerabilidade? Uhum. O quanto que vocês, sem perceber, não estão usando máscara para falar, máscara na postura, máscara nas relações, e estão sustentando coisas que nem querem mais. Ou projetando alguém, né, Elaine? Pois é. Projetando seus malefícios em alguém. E é natural que projete, né? Assim... Mas esse outro alguém não vai resolver os seus casos. Porque o que você está sentindo é seu. Então, por que é natural que você projete, mas é natural que você reconheça que aqueles problemas são seus.
sabe? E aonde é que eles estão, por que que eles nasceram, e aonde que eles, de alguma forma, estão refletindo dentro do seu corpo. Por isso que o médico interior é muito bom para elucidar essas questões, sabe? Onde é que me elucidou muito, o médico interior me elucidou muito as questões da conexão, como é feita nossas conexões com esse externo, com a natureza, consigo, como está tudo alinhado. E isso fortaleceu muito o meu constelador, sabe? Porque eu vi que toda aquela questão sistêmica vale para tudo. Vale para nosso corpo, vale para a nossa relação com o outro. E tudo através da conexão do amor, da compaixão, né? Da comunicação do amor, né? E isso é muito forte, né? Essa pacientinha aqui, essa outra que eu atendi hoje, como que quando ela descobriu com o tumor, né? Assim, como ela pôde agradecer e perceber que trouxe tanto aprendizado do que ela não conseguia antes, né? Todo aquele aprendizado de força, finalmente ela está conseguindo se tornar vulnerável, mas uma forma muito dolorosa. Então, muitas vezes a gente acaba deixando chegar no último ponto para conseguir mudar. Então, existem muitas técnicas, né? Na verdade, eu acho que assim, todas as técnicas são muito bem-vindas, porque é você fazer aquilo que é a linguagem sua desse momento. Mas algo que nunca muda é a conexão com o nosso corpo. O nosso corpo, ele mostra o tempo todo o que ele está sentindo, né? Então, basta a gente parar para aprender, para poder observar, né? Eu até queria fazer uma dinâmica com vocês que estão aí em casa, eu não consigo ver ninguém, né? Mas, assim, fechar os olhos, assim, um momento, respira, solta, faz umas respirações profundas, umas 5 respirações profundas. Percebe como você pisa o seu pé no chão, se você pisa, como você sente o apoio na sua cadeira, como você sente o apoio nas suas costas. E como é se sentir na vida nesse momento? Você sente que é fácil inalar, sente que é difícil exalar? Tem uma apreensão ou não? Sente uma tensão? Ou sente alegria, sente leveza no corpo? E agora visualiza o seu pai e visualiza a sua mãe. Como é poder perceber eles? Existe algum desconforto? Que sensação? Que emoção? E em que parte do corpo? Ou existe só coisa boa, alegria, leveza, bem-estar? Observa isso. Respira grande. Observa que esse corpo é só porque seus pais permitiram que você estivesse aqui. Me agradece, inala grande e abre os olhos. Impressionante, né, esse exercício. E aí eu gostaria que vocês escrevessem aí tô ambientado. o que vocês sentiram. O que você sentiu, João? Não, foi impressionante, assim, para mim. Primeiro eu senti uma taquicardia, quando o pai remeteu o pai e a mãe, eu me vi pequenininho, mascaradinho daquele jeito ali. E isso eu fiquei completamente desprotegido. Mas à medida que essa live está sendo desenvolvida, uma coisa que é muito interessante para mim, eu estou sentindo muita empatia, não sei, deve ter muitas pessoas conhecidas aqui, eu estou sentindo muito amor, sabe? E isso, de alguma forma, veio meus pais de uma forma muito amorosa, e aquilo, que às vezes os pais também têm as suas dores, mas tem seus apoios, o apoio forte lá. Escreve aí, gente! Que te leva para frente, né, Elaine? Não é só dores que eles trazem apoio também, né? Então, tem gente que está falando aqui, ó, um incômodo na garganta, o coração acelerou. incômodo na garganta
É a máxima aqui. A primeira coisa que faz. E é muito difícil, às vezes, a gente olhar nosso pai através de uma vulnerabilidade, sem julgamento, sabe? O É principal porque a gente é o julgamento. seria. Aqui estamos colocando muita contração no corpo, leveza e gratidão. É que, no fundo, gente, a gente deveria conseguir olhar os nossos pais como se não fossem nossos pais. Em 3D, Isso eu gostaria que vocês treinassem isso. Ó, muito feliz e depois uma tensão, vontade de chorar, um incômodo na altura do plexo solar. Vocês estão vendo? Olha só, eu estou emocionada aqui, porque é isso que acontece. Aqui, ó, meus pais foram maravilhosos para mim. Sou a caçula, uma lembrança gostosa. Eles não estão mais nesse mundo. Isso. Às vezes você traz um rio, essa coisa que você fala do rio, que às vezes fica atrelado, fica preso. Às vezes o rio também é um rio que flui com naturalidade, sabe? A gente aqui todos os perfis. Ó, dor no estômago. Então aqui vocês estão vendo que, olha só, não aconteceu nada. A gente só fez uma lembrança. A gente fez uma lembrança, ó, pressão no peito aqui, né? Uma pressão no estômago. A gente só lembrou, colocou a imagem dos nossos pais com linhas invisíveis. Não é real, né? Não está acontecendo agora no momento, mas deu para perceber que essas linhas invisíveis, a forma como a gente se relaciona com os pais, aqui dor nas costas, isso está registrado no corpo. Vocês perceberam? Então, assim, o nosso corpo não precisa acontecer um fato concreto. Tudo que aconteceu fica registrado como memória. E aí o que é mais interessante, aquilo que a gente não resolve com o nosso pai e nossa mãe, eu senti muita saudade do meu pai e da minha mãe. Aquilo que a gente não resolve, imagina, se o nosso pai e a nossa mãe são as nossas primeiras referências de feminino e masculino, Sim. Imagina como a gente vai se relacionar com esse feminino e masculino depois dali. Se é harmonioso, vai ser harmonioso. Mas se tem feridas, isso vai se manifestar nas nossas relações e no nosso corpo. E isso é que precisa mudar. Porque como é que você pode ter saúde se você não aprender a sentir suas emoções e integrar suas relações dentro de você para voltar ao sistema a se comunicar? Então, poder aprender isso no dia a dia que traz a liberdade. A constelação, ela atua, né, João? Nessas linhas invisíveis. Sim. Não, e uma coisa que, quando você não percebe isso, você acaba, de alguma forma, trazendo, ou se associando a companheiros, ou muito parecidos com foram os seus pais, sabe? Isso a gente vê direto, né? Porque... Quantas pessoas casaram com seus pais e quantas pessoas casaram com as suas mães? Não, olha só, aqui, ó, ninguém se casa à toa, tá? Ninguém atrai à toa. Por isso que quando vai poder, assim, quando eu vou tratar casal para engravidar, assim, eu falei, olha só, aí a pessoa chega assim, eu não tenho problema não, eu falei, olha, melhor trazer seu marido. Porque a questão é sempre dos dois. O casal é uma outra oportunidade de curar. Sim. Poder curar aquilo que ainda não foi processado. É você abrindo um novo sistema, sabe? A constelação, quando fala da hierarquia, da questão da hierarquia, é que isso modifica quando você cria a sua própria família, você com seu parceiro, seus possíveis filhos. Então é olhar para frente, você recriar, trazer novos valores para essa forma de convivência, sabe? Mas para isso Sim. Você tem que, de alguma forma, fazer esse check-up pessoal, sabe? Porque Sim. Senão você nunca vai estar inteiro de fato com o seu parceiro. Se você não olhar... Então, a gente está quase terminando aqui. Então, uma coisa que eu queria falar com vocês é assim, faça a dinâmica em casa. Imagine seu pai e sua mãe e anote, faça um desenho do seu corpo e anote como você sente, o que você sente. Sente fisicamente, sente emocionalmente, respira, solta e deixa processar isso. Vocês vão descobrir muitas coisas. E quem quiser saber mais, assim, está quase acabando aqui, quiser saber mais sobre o médico interior, sobre o curso das leis biológicas que a gente vai ter, que eu vou também começar em outubro, se quiser informações do João também sobre constelação,
Manda aqui na mensagem do Instagram, que aí depois eu respondo para vocês. Acho que tem vários pacientes em comum aqui com a gente. Às vezes eu vejo o É, nome que eu conheço. é paciente para mim e cliente para ele. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar nessa live. Fazer uma homenagem à Cuca, a sua Ai, cadelinha é. que fez a passagem, que tinha 17 Ai, não anos, vai, vou chorar, gente. que era um ser Quem de me falou luz, era nisso? um ser de aprendizado. Para quem conheceu ela e conviveu com ela, sabia o quanto ela trazia essa energia não falada que a gente estava se referindo aí. Sim. Como ela Eu trazia uma perdi a minha. empatia. O João vai falar isso, assim, a minha cachorrinha morreu semana passada, assim, então foi super difícil, porque ela tinha 17 anos e eu converso com animal desde pequenininha. Então, para mim foi um pedaço de mim, assim, né, que se foi. E aí eu coloquei isso no grupo. Também a gente tem um grupo do WhatsApp, se vocês quiserem participar, coloquem também ali. Que eu falei assim, o quanto que é difícil a gente deixar ir o que tem que ir para abrir o que tem Uhum. para entrar, sabe? E quando a gente fala de feridas de infância, a gente fala nas coisas que a gente não deixa ir. As coisas que ficam presas e impede da vida entrar. Sim. Impede de um novo inalar. E eu vejo que assim, na prática, agora que eu tô com é, isso, então assim, como que é doído, né? Então o que eu falo para todo mundo, você tem que respirar, deixar sentir, porque a vida ela continua, né? Então a gente precisa aprender como humano, deixar ir o que tem que ir, para entrar o que tem que entrar. Sim. Não, e reverenciar, que é uma dos rituais da constelação, o quanto foi bom viver com ela, né? E quanto aprendizado você teve. Então você sempre está numa posição também de humildade, porque só na humildade você vai conseguir valorizar os ganhos que as outras pessoas possam trazer para você. E no teu caso foi a Cuca. Trouxe muitos ganhos. É. E eu tenho a filhinha dela, que é a Kika, né? Que tá super assustadinha sem a mãe. Mas com certeza ela encontrou um sistema dela e ela está muito bem amparada. E é isso, gente. Eu não sei se vai acabar, Messia. Eu quero te Onde é agradecer, que você João. vê isso? Eu não consigo Hã? ver. Onde é que você vê isso que está acabando, que não está acabando? É porque tem um tempo, né? Ele tá quase no tempo aqui, assim. Acho que tá quase acabando, assim. Tem um tempo. Quero agradecer a presença de vocês todos aí. Percebam as partezinhas que estão presas e tudo bem. Tá preso. Se não conseguir soltar, procura, pede uma ajuda, né? Faz uma consulta, vem para o curso médico interior, faz constelação, Faz uma live. respira, faz uma live, faz isso, porque o fato é que a vida, ela quer seguir seu fluxo, como eu falei, a vida sempre vai seguir seu fluxo para se conectar. Então, cabe a gente aprender a deixar ir para poder o novo entrar. Então, obrigada, João, por você ter Não, doutora Elaine, muito obrigado. aceitado. Muito obrigado. E assim, espero que nas próximas lives eu esteja um pouquinho mais solto. Eu vou. Foi ótimo, já tá super soltinho, né? Aí. Ó, eu vou tentar falar um poema aqui rapidinho, aqui antes de acabar, aqui para mim, me foi muito bom. Tem tudo a ver com o momento meu e de todo mundo. Tal qual cada flor fenece e toda juventude cede à idade, floresce cada patamar da vida. Toda sabedoria e toda virtude também florescem ao seu tempo e não devem durar eternamente. O coração precisa estar em cada patamar da vida, predisposto à despedida e ao novo início, para, na coragem e sem pensar, entregar-se a outras novas ligações. E em todo começo reside uma magia que nos protege e nos ajuda a viver. Temos de transpor, dispostos espaço a espaço, e a nenhum nos apegar como uma pátria. O Espírito Universal não nos quer prender e limitar. Ele quer erguer-nos degrau a degrau, quer nos ampliar. Mal nos habituamos a um ambiente, sentindo-o familiar,
ameaça a acomodar-nos. Só quem esteja pronto a partir e viajar, talvez escape do hábito paralisante. Talvez ainda a hora da morte nos envie jovens a novos espaços. O apelo da vida nós jamais há de findar. Vamos lá, meu coração, despede-te e convalesce. Hermann Hesse. Muito lindo.